Irmãos, então hoje nós estaremos continuando o capítulo 8 da nossa confissão de fé e estaremos abordando novamente sobre este assunto, Cristo, o mediador. Nós estamos na parte 3 e eu vou estar fazendo algumas colocações que eu já fiz nos estudos anteriores. Então nós aprendemos anteriormente a respeito da doutrina da união hipostática de Cristo. Então o que nós aprendemos a respeito da doutrina da união hipostática de Cristo? Que Jesus Cristo, Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. É isso que a Bíblia ensina. Portanto, em resumo, nós podemos entender que essa doutrina afirma que todas as qualidades humanas, bem como todas as qualidades divinas, estão e sempre estarão de forma verdadeira, completa, distintiva e inseparável na única pessoa de Cristo. De forma prática, isso quer dizer que Cristo não é menos divino e mais humano, ou menos humano e mais divino. Cristo é plenamente Deus e plenamente homem, o tempo todo. Jesus é Deus homem. Então essa doutrina é que nós já aprendemos já nas aulas anteriores, e ela é muito importante para nós, porque nós estamos falando sobre Cristo, o mediador. Porque o que acontece? Existem algumas religiões que vão dizer que Jesus foi somente Deus, ou é somente Deus. Mas se Jesus é somente Deus, e Deus é Espírito, quem então morreu numa cruz? Quem sangrou? Quem teve fome? Quem teve sede? Então nós vemos que Cristo, Ele não foi somente Deus, mas Ele também foi plenamente homem. Mas outras religiões dizem que Jesus foi o quê? Somente um homem bom. Mas o que a Bíblia diz? Que um homem, ele não tem poder para perdoar pecados. O homem não pode multiplicar pães, alimento para mais de 10.000 pessoas. O homem não pode acalmar os ventos, as tempestades. O homem não pode curar as pessoas de forma total, plena de qualquer enfermidade. Nenhum homem pode fazer isso. Então nós vamos ver que Jesus, Ele, ao mesmo tempo que Ele era plenamente homem, Ele também era plenamente Deus. E outras religiões afirmam o quê? Que Jesus, Ele era uma mistura dos dois, e por fim, Ele não era nem plenamente um e nem plenamente outro. Sendo essa mistura, Ele era parecido com Deus e parecido com o homem, uma terceira substância. Mas não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jesus foi plenamente Deus e plenamente homem. Então isso já vai nos livrar de muitas falsas religiões. Se alguma falsa religião dizer que Jesus não foi verdadeiramente Deus ou não foi verdadeiramente homem, ao mesmo tempo, ela já é uma falsa religião. Nós também aprendemos a semana passada sobre a doutrina da dupla imputação. O que significa a dupla imputação? Significa que os pecados dos crentes na cruz foram imputados, colocados em Cristo. E Cristo sofreu a penalidade que era merecida pelos pecadores. E a justiça de Cristo é imputada ao crente, que é declarado justo diante de Deus. Então nós também aprendemos sobre a doutrina da dupla imputação. O que acontece na cruz? Na cruz, os nossos pecados são colocados em Cristo. Cristo não pecou, não tem pecado. Mas na cruz, os nossos pecados são colocados em Cristo. E na cruz, a justiça de Cristo é colocada em nós. Nós não somos justos, mas na cruz, Jesus, ele imputa em nós
a sua justiça. Então na cruz acontece isso, ele leva os nossos pecados, recebe os nossos pecados e nós recebemos dele a sua justiça. Tudo isso na pessoa de Cristo. E hoje nós estaremos meditando, aprendendo no parágrafo 5 da nossa confissão de fé. Então, por que Cristo é o mediador? Por que nós falamos que Cristo é o mediador? Então, no parágrafo 5 vai responder dizendo: por sua obediência perfeita e pelo sacrifício que fez de si mesmo, que ele, pelo Espírito Santo, ofereceu a Deus uma única vez. Então é o que diz em Filipenses 2, 8 a 11. Diz assim: ele, Cristo, se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então, por que Cristo é o mediador? Por sua obediência perfeita, ele obedece até a morte, e por causa disso Deus o exalta acima de todos. Então nós começamos a observar que Cristo é o mediador, porque ele obedece de forma perfeita. Porque nenhuma outra pessoa, ou qualquer outro objeto, ou qualquer outra coisa, não pode ser um objeto de mediação entre nós e Deus. Porque nenhum outro obedeceu de forma perfeita. Somente um obedeceu de forma perfeita: Cristo. Por isso ele é o único mediador entre nós. E por que ele é um mediador? Além da sua obediência, pelo seu sacrifício que ele fez de si mesmo, que ele, pelo Espírito Santo, ofereceu a Deus uma única vez. É o que diz em Hebreus 9,14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Hebreus 10,14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então Jesus, além da sua obediência perfeita, ele também fez o sacrifício de si mesmo de uma vez por todas. É o que diz. Então Jesus, ele pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, a si mesmo ele se ofereceu a Deus sem mácula, de forma perfeita. Ele, com uma única oferta na cruz, o seu sacrifício de uma única vez, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então Cristo é o mediador, pela sua obediência perfeita e pelo seu sacrifício de si mesmo, aceito por Deus. Então, entre todos os que já passaram por este mundo, ele é o único que obedeceu perfeitamente e que fez um sacrifício perfeito de si mesmo a Deus. Por isso ele é o mediador. Nós agora falaremos um pouco sobre o entendimento católico romano a respeito da salvação. No catolicismo romano, a missa, ela é chamada de um sacrifício expiatório. É o que significa missa. Pois Jesus entrega o seu corpo e derrama o seu sangue pelos pecados. A Bíblia diz que Jesus, ele fez um único sacrifício, uma única oferta para sempre. A missa diz que não, os católicos romanos. Eles dizem que cada missa é celebrado a expiação dos nossos pecados. Então eles dizem na doutrina católica romana que em cada vez que é celebrado a missa, é feito novamente a crucificação de Cristo. Novamente está sendo feito a expiação pelos nossos pecados. Então cada missa, no entendimento deles, é uma expiação, um sacrifício novamente feito por Cristo. Mas a Bíblia diz que não. Já foi feito um único sacrifício, uma vez por todas. Também de acordo com o catolicismo romano,
o perdão dos pecados e a purificação podem ocorrer durante a vida. Por exemplo, no sacramento do batismo e no sacramento da penitência. Então eles dizem o quê? Que o perdão dos pecados e a purificação dos pecados, elas ocorrem durante a vida pelo batismo e pela penitência. Então, na visão católica romana, o perdão dos pecados não foi feito na cruz de Cristo para sempre. É feito todas as vezes que as pessoas batizam ou pagam as suas penitências. Então, para os católicos romanos, o batismo e a penitência perdoa e purifica pecados. Mas nós entendemos que não. É somente Cristo quem perdoa os pecados e de uma única vez naquela cruz. O que é o pagamento, o sacramento da penitência? É a satisfação imposta pelo sacerdote como meio de reparar os pecados acusados, jejuns, orações e esmolas. A forma do sacramento da penitência é: eu te absolvo de todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o que é o sacramento da penitência? Quando nós falamos sobre penitência no catolicismo romano, eles entendem o quê? A penitência é algo que é imposta pelo sacerdote como meio de reparar o pecado da pessoa. Então, no catolicismo romano, quando a pessoa peca, ela vai confessar ao sacerdote. O sacerdote, então, vai dar as penitências para que aquela pessoa seja perdoada do pecado. E quais são as penitências? Algumas delas seriam jejuns, orações e esmolas. Então, o sacerdote, o padre, ele vai dizer assim: olha, você pecou, então você vai precisar de orar 10 Pais Nossos, 10 Ave Marias, fazer jejuns, fazer esmolas, dar cesta básica. Quando você fizer tudo isso, então os seus pecados serão perdoados. E então o sacerdote, após a penitência, a pessoa chega diante do sacerdote e o sacerdote diz essa frase. Eu fui estudar sobre isso e a frase ela tem que ser dita nessas palavras. Não pode ser ocultada nenhuma dessas palavras pelo sacerdote para que a pessoa possa ser perdoada. Então o sacerdote, imagina isso. Você pecou, você vai até o padre fala: agora você tem que pagar pelo teu pecado. Esquece Cristo no catolicismo romano. Cristo é só um objeto lá dentro. Então o padre vai dizer: ora, agora você precisa de fazer rezas, jejuns e dar esmolas para os pobres. E depois ele vai dizer: eu te absolvo dos teus pecados. O padre, o bispo, o papa, todos eles. A Igreja Católica diz que eles têm poder para perdoar pecados. Então eles dizem que você está perdoado agora dos teus pecados. Eu te absolvo dos teus pecados. Mas o que a Bíblia nos ensina, irmãos? Nada disso. Com uma única oferta, Cristo, Deus aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. No entanto, o que eles continuam dizendo, o catolicismo romano? Se esta purificação não é atingida totalmente em vida, os pecados veniais, que são os pecados leves, que eles dizem, podem ser purificados após a morte. O purgatório é um estado intermediário, onde as transgressões leves são purificadas, permitindo que a alma seja salva. O sofrimento no purgatório é comparado a um fogo devorador, que refina a alma e queima as impurezas acumuladas. Para ajudar as almas no purgatório, os fiéis podem celebrar missas, rezar, fazer esmolas, jejuar, praticar outras obras de piedade. Então vamos entender o modelo de salvação no catolicismo romano. Então, diante de tudo aquilo em que eles ensinam sobre penitência, batismo para perdoar pecado, eles vão falar: olha, mesmo assim, a pessoa não consegue ser totalmente purificada de todos os pecados. E como então acontece a purificação plena?
acontece no purgatório. Não existe purgatório na Bíblia, mas eles inventaram o purgatório. E eles dizem o que é o purgatório? É um estado intermediário após a morte. A pessoa, o cristão, ele morre, isso é no pensamento católico romano, não existe na Bíblia. Mas no pensamento católico romano, o que acontece? O cristão morre, não conseguiu ser purificado de todos os pecados, e ele vai então para este lugar. E lá eles dizem que este lugar é terrível, é um sofrimento como um fogo devorador. É por isso que as pessoas na época da Reforma, eles faziam de tudo para comprar a indulgência, o perdão, para passar direto para o paraíso, porque ninguém queria ir para o fogo devorador. Um lugar terrível. Então eles amedrontavam as pessoas, e as pessoas, para não quererem ir para esse lugar, elas então compravam as indulgências papais para já ir direto para o paraíso. Mas o que acontece lá no purgatório? O purgatório é um meio em que as pessoas são purificadas dos pecados. E como elas são purificadas dos pecados no purgatório? Por meio dos fiéis. Quando eles fazem missas, rezas, esmolas, jejuns e práticas de boas obras. Então, dentro do catolicismo romano, a salvação, ela não está em Cristo, no sacrifício único de Cristo, na obra perfeita de Cristo, como uma única oferta, aperfeiçoou para sempre. Não. Na visão católica romana, o homem, ele busca a sua salvação através de vários tipos de obras, e com o fim, no final, de serem purificados no purgatório pelas obras daqueles que estão vivos aqui na terra. Então isso é muito importante para nós entendermos a respeito disso. É por isso que o catolicismo romano é uma seita, porque a salvação não está em Cristo, a salvação está no homem, nas obras humanas, naquilo que o homem faz. Cristo, no catolicismo romano, é apenas uma oportunidade de salvação, mas nós não cremos nisso. Nós cremos que Ele é tudo o que nós temos para sermos salvos. Fora de Cristo não há salvação. O sacrifício de Cristo foi perfeito e para sempre. Então não há o que nós acrescentarmos em nada do que Cristo fez por nós. Ou Cristo nos salvou, ou nós não somos salvos. Você acha que se você fizer qualquer uma dessas coisas, você vai ter méritos para ir para o céu? Ou para ser perdoado de pecados ou purificados? Quer dizer, se eu fazer jejum, a pessoa que está lá no purgatório, ela vai ficar limpa do pecado? Então nós vemos o tanto de heresias e erros, e eles não conhecem as Bíblias, os fiéis, infelizmente. Então o Senhor Jesus, Ele satisfez plenamente a justiça de Deus. Não são obras, purgatório ou qualquer outra coisa que pode satisfazer a justiça de Deus. Ele, Cristo, satisfez. É o que diz em Romanos 3. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, na cruz de Cristo, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele é tanto o Salvador como o sacrifício da salvação. Não somos nós, não é pelos nossos méritos ou boas obras, mas é por meio de Cristo. Cristo, Ele satisfez plenamente tudo aquilo que Deus queria. Foi perfeito a cruz de Cristo, o que Ele fez por nós. E você vê que Ele propôs no seu sangue a propiciação. O que é a propiciação? Nós ouvimos muito falar sobre propiciação. No Antigo Testamento, como acontecia o aplacamento da ira de Deus sobre o homem? No templo, havia o lugar chamado Santo dos Santos. O lugar onde somente o sumo sacerdote podia entrar neste lugar.
E neste lugar estava a Arca da Aliança. Dentro da arca, entre outros objetos, mas havia ali as pedras dos 10 mandamentos. As 2 tábuas de pedra estavam dentro dessa arca. Essa arca ficava num cômodo, dentro do templo, a qual somente o sumo sacerdote podia entrar naquele local. E o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano naquele local, para derramar o sangue de cordeiro, o sangue de animais, o sangue inocente, sobre a arca. A tampa da arca chama-se propiciatório. Então, quando o sumo sacerdote ele entrava lá no Santo dos Santos, uma vez por ano, ele iria fazer a expiação dos pecados de Israel. Então ele pegava, matava, sacrificava o animal, e ele aspergia sobre a tampa chamada propiciatório, a tampa da Arca da Aliança. E ele aspergia o sangue sobre aquela tampa. Para quê? Para aplacar a ira de Deus contra nós. Porque dentro da arca estava o quê? Os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, eles apontam o quê para nós? Os nossos pecados e a nossa condenação. A lei de Deus mostra o quê? Que os homens são pecadores. E que os homens estão debaixo da ira de Deus. Quando então era feito pelo sacerdote, uma vez ao ano, o derramamento desse sangue em cima do propiciatório, ali apaziguava a ira de Deus sobre o homem, porque ali apaziguava a lei de Deus que deveria ser cumprida pelo homem, e o homem era desobediente a essa lei. E ao derramar aquele sangue sobre aquela tampa, o propiciatório, aquilo apaziguava a ira de Deus sobre o homem. E Cristo, ele foi a nossa propiciação. Você observa que no Antigo Testamento era feito todos os anos esse ritual, esse sacrifício de apaziguamento no propiciatório, na Arca da Aliança. Mas Cristo agora, ele é a nossa propiciação. Por que a propiciação? Porque é o resultado da morte de Cristo, que consiste no aplacamento, apaziguamento da ira de Deus contra o pecado. Ali em Cristo então foi apaziguado, aplacado a ira de Deus. De que forma? De uma vez por todas. Então, aos olhos de Deus, o pecado precisava ser punido. Cristo, portanto, ao morrer na cruz do Calvário, ele satisfez as exigências de Deus no tocante a essa punição. Agora, para se beneficiar desse efeito da obra de Cristo, é necessário que o homem creia nele, recebendo-o como Salvador único e suficiente. Então, Cristo, ele foi a nossa propiciação. Antes eram feitos por meio de animais, e uma vez ao ano. Cristo, ao morrer na cruz, ele faz um único sacrifício perfeito e para sempre. E por meio agora dele é que nós somos salvos, apaziguados. Porque Deus, ele não vai derramar a ira dele sobre nós, sobre a igreja, sobre os cristãos, por causa da propiciação de Cristo. Cristo, ao ser a nossa propiciação, ele apazigua a ira de Deus. Deus, ao querer nos esmagar, nos condenar pelos pecados, há agora o sangue de Cristo apaziguando a ira de Deus sobre nós. É por isso que Deus não te mata de um dia para o outro. É por isso que Deus não faz o mal para nós. Porque ali é o quê? É o sangue de Cristo nos purificando de todos os pecados, apaziguando a ira de Deus. Mas é necessário o quê? Crer nele e receber ele como único e suficiente Salvador. Olha o catolicismo romano. Ele ensina vários métodos de salvação, várias pessoas mediando, ou várias formas de se conseguir a salvação. Então, no catolicismo romano, Cristo, ele não é o único, como Deus, como mediador. E ele também não é suficiente, porque existe penitências, batismo, confessionário,
obras, purgatório. Então, no catolicismo romano, há vários tipos e modelos de salvação. Mas Cristo, ele é o único que fez a propiciação pelos nossos pecados. Então, quando você ouvir falar sobre propiciação, lembra que é o aplacamento, apaziguamento da ira de Deus por meio da morte de Cristo. Então, Jesus, ele obteve a nossa reconciliação. É o que diz em 2 Coríntios 5. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, como Deus reconciliou? Por meio de Cristo. Então, é somente por meio de Cristo que nós somos reconciliados com Deus. Não há um outro meio. Ninguém pode nos reconciliar com Deus. Pessoas, objetos. Então, a água, o óleo ungido, o pastor, padre, seja quem for. A reconciliação não vem por meio de homens, objetos, religiosidades, mas vem por meio de Cristo. É em Cristo que nós somos reconciliados com Deus. O que significa reconciliar? Quando nós falamos que Cristo nos reconciliou, significa que houve paz. Cristo, ele fez paz. É fazer paz, restabelecer paz. Por meio de Cristo, nós passamos a ter paz com Deus. Na Bíblia, o verbo reconciliar traduz um termo grego que é empregado para se referir a um ajuste de valor numa transação comercial. Passando ao contexto de relacionamento, esse termo traz o sentido de voltar a ter o favor de alguém ou restabelecer o estado de harmonia anterior, no sentido de restaurar uma condição favorável que foi perdida. Então, quando nós falamos sobre reconciliar, significa que Cristo, ele fez as pazes nossa com Deus. É por isso que ele é o mediador. É por isso que somente ele pode nos salvar. Porque somente ele foi aquele que fez a paz. Restabeleceu a paz. Nós estávamos o quê? Separados de Deus. Como no verbo no grego diz, que refere a um ajuste de valor numa transação comercial. Era quando havia ali uma disputa de valores, sobre valores de mercado, de compra e venda. Então, quando havia-se ali um acordo, se estabelecia um acordo, havia a reconciliação, havia a paz, havia ali aquele acordo estabelecido entre as duas partes. Então, as duas partes, naquele momento, houve a reconciliação, ficaram satisfeitos com a negociação. Ou seja, restabeleceram o estado de harmonia anterior. O homem, por causa do pecado, ele estava o quê? Afastado de Deus, morto diante de Deus, rebelde diante de Deus. E por meio de Cristo, ali é refeito o acordo de paz. Então, por causa do pecado do homem, o homem perdeu o seu favor divino e passou a estar debaixo da ira de Deus. O homem pecou, agora ele está debaixo da ira de Deus. Toda a humanidade pecou, todos estão debaixo da ira de Deus. Mas havia um grande problema. A situação do homem era tão terrível que não havia nada que ele pudesse fazer para restaurar novamente o seu relacionamento com Deus. Havia um valor a ser ajustado que o homem jamais poderia pagar. Então, a única forma para que houvesse a reconciliação com Deus novamente era se o próprio Deus providenciasse esse pagamento. Então, Cristo,
ao pagar pelos nossos pecados, ele nos reconcilia com Deus. Há um acordo agora, a qual a paz é restabelecida entre o homem e Deus. Então, como a nossa paz é restabelecida por meio de Cristo? Quando você paga penitência, quando você dá dinheiro na igreja, quando você recebe a imposição de mãos do pastor, quando você vai no confessionário, quando você recebe o óleo ungido na sua testa. Não, por meio de Cristo. Quando Cristo morre na cruz, aqueles que creem nele, que confiam nele, acontece o quê? Eles recebem então a paz novamente, é restabelecido a reconciliação. O próprio Deus pagou pelos nossos pecados. Então Cristo, ele providenciou o pagamento para nós e adquiriu uma herança eterna no reino dos céus para todos quantos foram dados a ele pelo Pai. João 17:2. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Hebreus 9. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então Cristo, ele providenciou o pagamento para nós, e ao ele fazer isso, ele adquiriu para nós uma herança eterna no reino dos céus. Então o pagamento que é feito para termos uma herança no céu, uma casa no céu, é o pagamento feito por Cristo naquela cruz. Então nós não temos condições de comprar a nossa salvação, de comprar um lugar no céu. De vez em quando você vê alguns vídeos do pastor, de falsos pastores falando, se você der o valor X, você vai ter um lugarzinho lá no céu, um terreninho lá no céu, uma casa será sua lá no céu. Então você precisa participar das campanhas, você precisa de dar o teu dinheiro, você precisa de fazer o seu sacrifício, você precisa de fazer isso. Mas quem pagou? Quem providenciou o pagamento para nós? Você acha que se você fizer algo, você estará pagando a Deus pelos seus pecados? Obviamente que não. É por isso que só Cristo é o mediador. Só Ele que tem condições de pagar por nós. E Ele providenciou. E o pagamento dele naquela cruz, Ele adquiriu uma herança eterna para nós. Olha aqui, é Ele quem nos concede a vida eterna. Ele que nos concede a eterna herança. Foi por meio de Cristo. E Ele concede a todos quem? A todos aqueles que pertencem ao Pai. Então você vê que não são a todas as pessoas desse mundo, mas aqui diz que são todos aqueles que pertencem a Ele, são todos aqueles que são chamados. Nem todos são chamados, nem todos são escolhidos, mas aqueles a qual Deus chamou, a qual Deus escolheu, aqueles a qual Deus deu um novo coração, esses foram aqueles a qual em Cristo receberam o perdão dos pecados e a vida eterna. Então, se nós pudermos fazer uma reflexão até agora a respeito de Cristo, o mediador, o que nós podemos observar? Que a Bíblia, em todo momento, ela nos conduz somente a Cristo. Ela não nos conduz à placa de igreja, ela não nos conduz a homens, ela não nos conduz a Maria, nem aos santos, nem aos anjos. A Bíblia não nos conduz a nenhum tipo de objeto ungido. A Bíblia não nos conduz nem às nossas boas obras,
Mas a Bíblia, a todo momento, ela vai nos conduzir a olharmos para Cristo. É em Cristo que nós temos a salvação. E quando foi que a redenção foi paga por Cristo? Então, no capítulo 6 da nossa confissão diz que o preço da redenção não foi pago por Cristo senão após a sua encarnação. Então, quando é que a redenção foi paga? Quando é que o preço foi pago? Quando é que tudo isso se cumpriu? Quando Jesus, ele encarna e morre em uma cruz. Então foi somente no momento em que Cristo encarna, em que os nossos pecados então são pagos. É o que diz em João 19:30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Na Bíblia, Jesus disse: está consumado. O que significa? Como a sua última palavra na cruz. A expressão grega é tetelestai, que significa totalmente pago, concluído, que não há nada mais a ser feito, acrescentado. Na época de Cristo, os recibos de impostos, eles foram encontrados com essa palavra, que significa está pago. Então, quando diz está consumado, o que significa? Que na cruz foi totalmente pago todos os nossos pecados. Foi totalmente concluído o plano de redenção. Não há nada mais que podemos fazer ou acrescentar naquilo que Cristo fez. Quando ele diz está consumado, significa que foi tudo pago. Todos os seus pecados foram quitados na cruz. Não há mais dívidas a ser pago. Não há mais nada a fazer a não ser o que Cristo fez. Não é Cristo e mais obras. Não é Cristo e eu ajudar em mais algumas coisas. Não é Cristo e mais eu. É somente Cristo. Quando ele diz está pago, está consumado, foi totalmente pago toda a nossa dívida. Imagina, você tem uma dívida. Alguém vai lá e paga toda a sua dívida. E aí você chega para a pessoa, não, mas eu quero pagar também. É isso que você faz? Não, a pessoa, está tudo pago? Está tudo pago. Não, mas eu quero pagar de novo. Eu quero pagar também, eu quero ajudar mais, eu quero dar mais dinheiro para você. É isso? Não. Se está tudo pago, você pega o recibo, graças a Deus alguém pagou tudo para mim. É isso que acontece em Cristo. Ele pagou totalmente a nossa dívida. Hoje existem teologias no meio do protestantismo que falam, não, eu sei, Cristo pagou, mas nós também temos que pagar alguma coisa. Cristo pagou tudo, não, eu sei, mas nós precisamos de fazer alguma coisa para ajudar nesse pagamento. Mas a Bíblia não diz isso. Ela diz que foi pago por completo. E por que Cristo paga por completo? Porque somente Ele tem condições de pagar. Somente Ele foi perfeito. Somente Ele teve méritos diante de Deus. Então, quando nós falamos que Deus nos salvou, Ele nos salvou. Não, eu sei que Deus me salvou, mas eu tenho que fazer mais algumas coisas para ajudar. Não, quando fala que Ele nos salvou, Ele realmente nos salvou. Isso nos dá paz, né? Imagina, Cristo morreu na cruz por você, Cristo pagou por todos os teus pecados. Ah, mas se você pecar agora, você vai ter que pagar por eles. Pronto, acabou. E agora, quando é que você vai ter paz? Nem um dia mais da tua vida, porque você não entendeu o que Cristo fez por você. Ele pagou todos os pecados, do passado, do presente e do futuro. Em Colossenses 2, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós,
que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Então, na cruz, Cristo, ele cancela todo o escrito de dívida, de ordenanças, que era prejudicial a nós. Por que era prejudicial? Porque nós, ao não conseguirmos cumprir plenamente a lei nos condenava. É por isso que na cruz, ele cancela todo o escrito de dívida. Não há mais dívida. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então Cristo, ele paga todos os nossos pecados. Quando? Na sua encarnação. Quando ele vem a este mundo como Deus homem. E ele então morre na cruz pelos nossos pecados. Na cruz, ele quita, ele paga plenamente os nossos pecados. Toda a dívida que era contrária a nós foi quitada por Jesus Cristo naquela cruz. No entanto, a virtude, a eficácia e os benefícios da redenção foram sucessivamente comunicados aos eleitos em todas as eras, desde o começo do mundo, nas e através das promessas, tipos e sacrifícios em que Cristo foi revelado e que o apontavam como descendente da mulher, aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Cristo, na cruz, quando ele encarna, ele paga todo o pecado. Mas, no entanto, a nossa confissão de fé diz que a virtude do sacrifício, a eficácia e os benefícios da redenção, eles já haviam sido comunicados aos eleitos em todas as eras passadas. Então, como as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Elas eram salvas por meio da fé, que Cristo viria para pagar pelos nossos pecados. Então é assim que havia a salvação no Antigo Testamento. As promessas que nós já meditamos, sobre as promessas, sobre os tipos e sacrifícios que nós já meditamos, todos eles apontavam para Cristo, que apontavam para o descendente da mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente. Então, quando nós lemos no Antigo Testamento, apesar de Cristo ter cumprido e pago somente na nova aliança, na cruz, quando ele encarnou, no Antigo Testamento nós temos o quê? Já as promessas, os pactos, a qual todos eles apontavam já para a pessoa de Cristo. É exatamente o que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. O que ele estava falando aqui? Estava falando do Antigo Testamento. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles andaram pelo deserto, e no deserto eles tiveram sede, e você observa que ali haviam rochas. Quando eles tinham sede, haviam rochas. E quando Moisés falava ou batia na rocha, daquela rocha saía água. E o que Paulo está falando? Que Cristo, era Cristo quem estava lá, matando a sede daquele povo. Era Cristo que estava lá, suprindo as necessidades deles naquele momento. Ele era aquela rocha, que onde eles estavam, a rocha estava. Havia a pedra, havia a provisão, havia Cristo ali juntamente com eles. Então, no Antigo Testamento, apesar de tudo se cumprir no Novo Testamento, na Nova Aliança, no Antigo Testamento eles não estavam sozinhos, eles não estavam sem Cristo. Cristo estava com eles. A promessa de Cristo estava com eles, apontando o quê? Para a sua encarnação, crucificação, ao ponto dele esmagar a cabeça da serpente. Diz também isso em Hebreus. Olha o que o autor de Hebreus diz. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu também com eles.
Da mesma forma que as boas novas foram anunciadas a eles, a igreja naquele momento, o evangelho, o autor de Hebreus diz que também no Antigo Testamento foram anunciadas as boas novas. O evangelho sempre foi anunciado em todas as eras, sempre foi anunciado que eles deveriam colocar os olhos naquele que viria para os salvar, no Messias. A salvação foi sempre por meio da fé, mediante a graça do Senhor. Assim como aconteceu com a igreja, assim aconteceu também no Antigo Testamento. Pedro também diz, foi a respeito dessa salvação que os profetas lá no Antigo Testamento perguntaram e procuraram saber com muito cuidado. Então a eles lá no Antigo Testamento já havia sido anunciado a salvação por meio do Messias. Eles profetizaram a respeito da salvação que Deus ia dar a vocês e procuraram saber em que tempo e como essa salvação iria acontecer. Então os profetas no Antigo Testamento, eles já profetizaram a respeito da salvação que aconteceria por meio de Cristo. Olha o que Pedro diz: o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, que estava neles desde o Antigo Testamento, o Espírito de Deus sempre esteve em seu povo, indicava esse tempo ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e a glória que viria depois. Então, o anúncio da salvação por meio de Cristo sempre aconteceu, tanto no Antigo quanto no Novo. E a salvação foi sempre por meio da fé, daqueles que acreditaram na mensagem, nas profecias. No Antigo Testamento, eles colocaram a fé deles no Cristo que viria para os salvar. Nós, no Novo Testamento, nós colocamos a nossa fé no Cristo que já veio nos salvar. No Antigo, eles não viram Cristo. Nós também hoje não vimos Cristo. Ambos são salvos por meio da fé. Uns do Cristo que viria e nós do Cristo que já veio. E como ele veio? Cristo como o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, o mesmo ontem, hoje e sempre. Apocalipse 13:8 diz: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos os nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O autor de Hebreus, capítulo 13, diz: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Então, Cristo, ele veio para nos salvar como? Como o Cordeiro. Ele foi o sacrifício. Vocês lembram na propiciação? O sacrifício do Cordeiro para aplacar a ira de Deus. Cristo é o Cordeiro que aplacou de uma vez por todas a ira de Deus, a condenação de Deus sobre nós. Nós só não somos condenados, nós só não seremos esmagados pela ira de Deus por causa de Cristo. Não há outro motivo pelo qual Deus olhe para nós que possa falar: nossa, são pessoas boas, pessoas que merecem. Não há motivos em nós. O motivo é Cristo. Cristo como Cordeiro, ele cumpre plenamente toda a lei de Deus. E ele, quando ele vem como Cordeiro, a Bíblia diz que ele já havia se entregado desde a fundação do mundo. O que significa? Que Cristo, ele já havia se disposto a morrer por nós, mesmo antes de nós termos sido criados. Ele já havia colocado à disposição do Pai para morrer pelos nossos pecados. Cristo, quando ele morre na cruz, não foi uma surpresa para Deus, não foi uma surpresa para ele ter sido traído e pendurado numa cruz. Não, ele já havia se entregado por nós antes de tudo ter sido criado. É por isso que Cristo
é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Porque Ele sempre colocou, Ele sempre se entregou por nós. Ele sempre colocou a vida dele em favor de nós desde toda a eternidade. Muitas vezes nós ouvimos o uso desse versículo de forma errada. Então, as pessoas dizem assim, creio que muitos de vocês já ouviram: Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus curou ontem, hoje Ele então vai te curar. Jesus multiplicou o pão ontem, então hoje Ele vai multiplicar as tuas finanças. Jesus fez isso ontem, então Ele agora vai fazer hoje na tua vida. Amém, irmãos? Era assim, não era? Fácil de enganar vocês, hein, irmãos? Se quisesse dar um de megué aqui, hein? Os irmãos já estavam aqui virando piruleta já. Mas esse versículo não é sobre isso. Não é sobre o que Jesus curou, ou bênçãos, não é sobre isso. Esse versículo é sobre a salvação, que Jesus, desde a eternidade, Ele já havia escolhido um povo para morrer por esse povo. E Ele cumprirá plenamente todo o propósito de Deus com relação a isso. Então, quando diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será sempre, significa o mesmo Cristo que ontem foi anunciado pelos profetas. Se a gente ler o contexto, por isso que não pode pegar um versículo. As pessoas pegam um versículo e faz, aquela lambança. Mas se você ler todo o texto ou todo o livro de Hebreus, o livro de Hebreus está falando a respeito da salvação em Cristo. Então, se você ler todo o contexto, vai estar ensinando o quê? Que o Cristo de ontem foi o anunciado pelos profetas, que nós já acabamos de ler, que veio ao mundo e entregou a sua vida em resgate do seu povo. Quando fala hoje, significa que Ele está na presença do Pai, como representante daqueles a quem Ele salvou, intercedendo por eles. E dizer que Jesus é o mesmo eternamente, diz respeito ao seu sacerdócio eterno, que Ele é o sumo sacerdote para sempre. Então, não é a respeito do seu modo de agir, de curar, de multiplicar dinheiro, nada disso, mas é sobre quem Ele é. Fala sobre a divindade de Cristo, que Cristo é imutável e eterno. O mesmo que foi profetizado, é o mesmo que hoje está intercedendo por nós junto ao Pai, e é o mesmo que manterá para sempre todo o propósito dele com o seu povo. É por isso que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Porque todo o propósito, tudo aquilo que Ele pretendeu fazer, Ele fez. Ele cumpriu de forma plena, perfeita e eficaz. Então, Cristo, Ele é o mediador. É por isso que há uma dificuldade das pessoas quando nós falamos sobre salvação, e muitas vezes até usamos a linha, quando falamos sobre calvinismo, muitas pessoas não entendem. Mas o que é o calvinismo? O calvinismo é apenas o resgate dessa doutrina, de que somente Cristo salva e salva o seu povo, de uma forma plena. Então, quando nós falamos sobre salvação, é isso. E há uma dificuldade das pessoas em aceitar a salvação de Cristo, receber em paz a salvação de Cristo, porque nós viemos de contextos religiosos a qual nos ensinava sobre obras. Então, desde catolicismo romano, espiritismo, igrejas pentecostais, neopentecostais, arminianas, esse contexto a qual muitos de nós viemos, era sempre ensinado o quê? Cristo e mais alguma coisa. E se você falhasse, você perdia a salvação. E por que eles ensinavam a perca de salvação? Porque na linha teológica deles, a salvação está nas mãos dos homens, e não nas mãos de Cristo. Mas a Bíblia diz que a salvação, ela está plenamente nas mãos de Cristo, não nas nossas mãos. Se a salvação, irmãos, para e pensa. Se a salvação estiver nas suas mãos, você acha que você conseguirá chegar até o último dia da sua vida salvo?
Imagina, se depender de você, a salvação. Agora está nas suas mãos. Enfrentem e tentem chegar até o fim salvos. Vocês acham que se estivesse nas nossas mãos, nós conseguiríamos ser salvos? Lógico que não. Nós pecamos todo dia, toda hora. De todas as formas, querendo ou não querendo, nós falhamos. Como? Se depender de nós, nós não seríamos salvos. É por isso que a Bíblia mostra que a salvação, ela está plenamente em Cristo. Está nas mãos de Cristo, pertence a Cristo. E todos aqueles que crerem em Cristo de forma verdadeira e entenderem que Ele é suficiente para salvar, serão salvos. Não é Cristo e mais alguma coisa, é somente Cristo. Nós iremos prosseguir sobre esse tema, não consegui finalizar ainda, falarei mais sobre esse tema na próxima aula, mas eu creio que até aqui deu para esclarecer muitas coisas a respeito de Cristo.